mensagem diz respeito a esta semana, quando se comemora a Semana da Paixão de Cristo, a Semana da Páscoa. E o que é a Páscoa? A Páscoa é uma experiência com Deus. No próximo domingo, nós estaremos apresentando a cantata Experiência com Deus. E a Páscoa é exatamente isso, uma experiência com Deus. A Páscoa simboliza a capacidade de superar o passado, de lutar no presente e acreditar no futuro. Tudo isso está envolvido no significado, no simbolismo da Páscoa, a qual nós comemoramos. A Páscoa significa passagem no hebraico, passagem, transição. E foi isso que aconteceu com o povo quando estava sendo liberto da escravidão do Egito, sendo liberto das mãos de Faraó, através de um homem escolhido por Deus, chamado Moisés. E eu gostaria que você me acompanhasse na leitura bíblica que faremos, baseado no texto de Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 24 até o verso 28. E eu queria convidar você para fazermos juntos essa leitura, eu aqui, você aí na sua casa. Vamos começar a partir do verso 24. E diz assim o texto: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser aclamado como filho da filha do Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por curto período de tempo. Por amor ao Messias, julgou sua desonra uma riqueza mais excelente que os tesouros do Egito, porquanto contemplava sua gloriosa recompensa. Por meio da fé, abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, pois fitava aquele que é invisível. Por intermédio da fé, celebrou a Páscoa e fez aspersão do sangue, para que o anjo destruidor não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Deus prepara pessoas para a celebração da Páscoa. Primeiro, a Páscoa é uma experiência com Deus, porque você precisa decidir renunciar. O verso 24 diz que, pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser aclamado como filho da filha de Faraó. Moisés deixou tudo o que possuía até aquele momento para servir ao Deus verdadeiro. Ele havia sido educado segundo o povo egípcio, havia aprendido como se comportar. Moisés já estava ali como um herdeiro da filha de Faraó, mas ele entendeu que para que ele tivesse comunhão com Deus, ele precisaria recusar tudo aquilo que ele já estava vivendo neste período. Por isso ele tomou essa decisão, já adulto. Não foi uma decisão emocional nem momentânea, mas uma decisão consciente. Moisés tinha por volta de 40 anos, quando entendeu que deveria seguir e procurar viver segundo a vontade de Deus, não submisso, não sujeito àquilo que ele tinha adquirido sob o domínio do Egito e um domínio de Faraó sobre o povo a que ele pertencia, que era o povo de Israel. O versículo 25 diz: preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por curto período de tempo. Para realizar a vontade de Deus, muitas vezes, você vai contrariar o que as pessoas valorizam no mundo. Prazeres e alegrias momentâneos, mas que duram um período muito curto de tempo. Quantas vezes nós temos a oportunidade de desfrutar os prazeres desta vida, mas por um curto período de tempo. Depois, esses prazeres trazem sobre nós um custo muito alto, muito elevado.
Nós temos visto nos dias de hoje, nos noticiários, hoje mesmo ouvimos notícia a respeito do que estava acontecendo no centro da cidade de São Paulo, com aqueles jovens que, abandonando os princípios da sua família, abandonando aquilo que ele aprendeu na escola, com seus educadores, com seus professores, aquilo que ele aprendeu na igreja, aquilo que ele aprendeu em casa, se deixou levar por um prazer que levaria um curto espaço de tempo, que é a dependência química. E esses jovens hoje estão largados na rua, abandonados por um prazer muito curto. Mas não posso dizer que seriam só esses jovens, há outros prazeres momentâneos que as pessoas entendem que devam desfrutar e depois lhe traz um prejuízo muito grande na sua vida, junto à sua família, uma pessoa que desvia dinheiro na empresa onde trabalha, um empresário que resolve fazer algo ilegal. Quantas coisas as pessoas fazem e depois o resultado disso é um prejuízo muito grande na sua própria vida. Tudo que o homem pratica e sabe que desagrada a Deus está relacionado ao prazer e à alegria momentânea de curto espaço de tempo. Mas depois que você cai nessa prática, cai nesse erro, você vai carregar sobre si a culpa pelo pecado. E essa culpa é terrível, e Moisés entendia que ele não deveria e não seria bom que ele carregasse a culpa de desfrutar daqueles prazeres, sabendo que aquilo não agradava a Deus. E por isso foi aquela primeira atitude de Moisés. A segunda atitude é que para você ter a Páscoa como uma experiência com Deus, você precisa ter fé. O verso 26 diz: por amor ao Messias, julgou sua desonra uma riqueza mais excelente que os tesouros do Egito, porquanto contemplava sua gloriosa recompensa. O próprio Moisés profetizou a respeito de Jesus, dizendo sobre a sua importância, a sua autoridade e o poder de suas palavras. Lá em Deuteronômio, capítulo 18, verso 15, nós lemos assim: Yahvé, teu Deus, suscitará um profeta como eu no meio de ti, dentre teus próprios irmãos, a ele ouvireis. Moisés tinha recebido de Deus esta promessa de que Deus suscitaria, levantaria no meio do povo alguém maior do que ele próprio, e ele vivia essa esperança, porque Moisés sabia que ele não era eterno, ele não ia durar para sempre, não seria ele que conduziria o povo de Israel durante o resto da existência daquele povo. Mas, tendo conhecimento disso e sabendo da promessa de Deus, Moisés continuava a sua caminhada. E nós sabemos, nós que já lemos a história da vida de Moisés na Bíblia, ali no livro de Êxodo, nós sabemos que Moisés não teve uma vida fácil. Quando nós lemos que ele largou toda a riqueza, todas as benesses que ele tinha ali no Egito para sair com o povo e viver segundo a vontade de Deus, nós sabemos que a vida de Moisés não foi uma vida fácil. Ele fez isso porque ele tinha fé. O verso 27 diz: por meio da fé, abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, pois fitava aquele que é invisível. Quando a fé inunda o nosso ser, você é capaz de enxergar as promessas de Deus, e você é capaz de enxergar o invisível, e foi isso que aconteceu com Moisés. Ele foi capaz de enxergar o invisível, ele tinha a promessa de Deus, de que o povo entraria na terra prometida, ele tinha a promessa de Deus, de que Deus enviaria alguém maior do que ele para conduzir o povo. Ele creu nisso, teve fé nisso e descansou na promessa de Deus, e por isso ele foi capaz de abandonar aquela história, aquele começo de vida que ele teve no Egito. Talvez seja um desafio para você que me ouve esta noite. Você vive
uma vida que não agrada a Deus. E você está querendo e desejando ter uma experiência de Páscoa com Deus, uma experiência de libertação. E sabe quando isso acontece? Quando você é capaz de deixar, de abandonar tudo aquilo que desagrada a Deus para viver segundo a vontade de Deus. E sabe como você faz isso? E sabe como você é capaz de viver isso? Você só é capaz de fazer isso pela fé. Não tem outra forma, não tem outro jeito. Somente a fé vai sustentar você neste passo que deseja dar. Terceiro lugar, a Páscoa é uma experiência com Deus, porque você precisa crer em seu significado. A Páscoa tem um significado muito grande na vida daquele que nela acredita, nesta passagem, neste momento, quando você entende que fazer parte da Páscoa é uma experiência pessoal entre você e Deus. Cada uma das pragas derramadas no Egito confrontavam diretamente um dos deuses adorados por aquele povo. A última praga, a morte dos primogênitos, era a manifestação da soberania de Deus, do Deus verdadeiro sobre a vida, contra a adoração ao falso deus Osíris, que simbolizava o doador da vida, e era exatamente esse a divindade de Faraó. Então, Faraó se julgava e entendia que ele era a reencarnação do deus Osíris, que era o Senhor, o doador da vida. E por isso, nesta última praga, através da morte do primogênito de cada família, Deus derrubaria esta crença de que Faraó era o Deus da vida, o Senhor da vida, deixando claro que o Deus verdadeiro, Yahvé, é quem é detentor e dominador da vida de todas as pessoas. A morte dos primogênitos significou a derrota de Faraó diante do Deus Altíssimo. O versículo 28 diz assim: por intermédio da fé, celebrou a Páscoa e fez aspersão do sangue para que o anjo destruidor não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Quando o livro de Atos faz a ligação da profecia de Moisés, em Deuteronômio, capítulo 18, de 15 a 18, deixa claro o seguinte, no verso 3, capítulo 3, verso 23 de Atos: todo aquele que não escutar esse profeta será exterminado dentre o povo. É o que o livro de Atos deixa muito claro, e nós não podemos nos eximir desta mensagem que podemos pregar nesta semana, quando as pessoas comemoram a Páscoa. Não há condenação para aqueles que compram chocolate, para aqueles que compram um ovo de chocolate, para aqueles que presenteiam as crianças, porque a Páscoa traz o sentido de festa. É isso, a Páscoa é festa, não é? Era uma festa comemorada pelo povo de Israel como lembrança e recordação da libertação da escravidão do Egito através da mão poderosa de Deus. E a Páscoa hoje também traz essa festa, mas a festa da Páscoa hoje, ela é individual. Ela acontece na sua vida e na minha vida, que acredita no sacrifício que Jesus Cristo fez por mim e fez por você. Por isso que o livro de Atos diz: todo aquele que não escutar esse profeta, Jesus Cristo, será exterminado dentre o povo e passará pela morte e permanecerá no processo da morte eterna, distante de Deus. Essa pessoa ficará. Para celebrar a Páscoa, Moisés renunciou os prazeres do Egito. Para celebrar a Páscoa, Moisés teve fé em seu significado. Ao celebrar a Páscoa, Moisés acreditou em seu efeito de salvação, seu efeito salvífico. João, o apóstolo,
escrevendo a respeito do encontro de Jesus com João Batista, diz assim: João Batista, ao ver Jesus vindo em sua direção, disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por isso, aceitamos e cremos e fazemos a mesma declaração que o apóstolo Pedro fez em sua primeira epístola, no capítulo 1, dos versos 17 a 19. E nós lemos assim no texto de Pedro. Primeiro, a renúncia. Verso 17 diz assim: E andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Se chamais de Pai aquele que julga segundo as obras de cada um, sem discriminação de pessoas. Primeiro, a renúncia. Em segundo lugar, a fé. Verso 18 diz: Sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição dos vossos pais. Renúncia e fé. E, por último, a salvação. O verso 19 diz: Mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo Jesus. Para que o primogênito lá no Egito fosse salvo da morte, foi necessário o sacrifício de cada família, e o umbral das suas portas fossem pintados com sangue, para que, vindo o anjo da morte, não levasse o primogênito da família que pertencia ao povo de Israel. Nos dias de hoje, para que a pessoa não seja condenada à morte eterna e não vá para o inferno, ele precisa acreditar no sacrifício deste que é o nosso Cordeiro, Jesus Cristo, que foi morto em meu lugar e em seu lugar, e essa é a verdadeira Páscoa. Não há outro caminho, não há outra forma de comemorar a Páscoa, senão crendo no sacrifício de Cristo Jesus. Há ovo, há Páscoa, há festa, mas nós não podemos deixar de acreditar de que para comemorar a Páscoa houve a necessidade de um sacrifício, derramamento de sangue. E o sangue de Cristo Jesus. E eu queria convidar você para fazermos uma oração nesse instante, para que o Espírito Santo de Deus tenha a liberdade de agir nos nossos corações, tendo a consciência e a ciência de que não há Páscoa sem um cordeiro, não há Páscoa sem derramamento de sangue, não há Páscoa sem conversão, e não há libertação se não tiver eu e você, se nós não aceitarmos a Jesus como Salvador da nossa vida. Eu já tomei essa decisão. Talvez muitos dos irmãos que estão nos acompanhando neste culto já tomaram essa decisão. Mas talvez alguém que nos acompanha esta noite ainda não tinha e não tem compreendido que só há Páscoa, só há experiência com Deus, quando nós aceitamos o sacrifício deste Cordeiro, Jesus Cristo.